Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos em mais uma palestra online nesta segunda-feira. Muitíssimo obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão. Vou até colocar aqui na tela para vocês, youtube.com/Jefa Sorocaba, também facebook.com/Jefa Só e ainda o nosso site jefasorocaba.com. Pelo nosso site vocês conseguem assistir as nossas palestras, todas as palestras que já foram ao ar, as que são transmitidas ao vivo também são transmitidas pelo nosso site, e todas aquelas que a gente já exibiu aqui vocês conseguem assistir ou de repente rever alguma palestra que vocês tenham gostado bastante. Encaminhem também para o pessoal que de repente queira assistir uma palestra espírita de qualidade. A gente agradece de coração todos esses compartilhamentos para divulgar não só o nosso centro, mas divulgar a doutrina espírita de uma maneira geral. Vamos iniciar então a nossa palestra de hoje com a nossa companheira Margarida Rigato, que gravou a palestra para a gente com muito carinho. Então, fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam presentes em mais esta noite, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estiverem aqui nos assistindo, aqueles que forem assistir no outro momento nesta gravação. Que todos recebam muita luz e muita paz em suas vidas, que seus lares sejam inundados com essas bênçãos divinas e esse amparo que nunca nos falta. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos antes da gente iniciar, antes de passar a palavra para a nossa companheira Margarida Rigato, que gravou, como eu disse, a palestra com muito carinho para a gente. Tenho certeza que vai tocar muitos corações os ensinamentos aqui que a Margarida tem para nos passar. Então, as nossas atividades, primeiramente as atividades online do Jefa Sorocaba. Toda segunda e toda quinta-feira nós temos palestras online. Lembrando que nas segundas-feiras são temas mais espíritas e na quinta-feira temas mais voltados para os animais. Também na quinta-feira nós temos as vibrações à distância, a partir das 9 horas da noite, logo depois da palestra online. Sempre muito importante que a gente orienta as pessoas a fazerem um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração no dia das vibrações, seja para o animalzinho, seja pelo irmão em humanidade, para poder entrar em conexão com o plano espiritual, que às vezes a gente só pede, mas a gente não faz a nossa parte, a gente não eleva o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Então é muito importante que as pessoas façam na sua casa essas vibrações, fazendo um evangelho ou fazendo pelo menos uma oração. Isso é muito importante para entrar em conexão com o plano espiritual e receber essas bênçãos divinas. Seguindo aqui com os nossos recados, as nossas atividades presenciais agora, todo primeiro e terceiro domingo do mês, nós temos o trabalho de assistência espiritual aos animais e também o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. As duas atividades, para passar por essas duas atividades, ou por uma ou por outra, necessário fazer o agendamento prévio no nosso site. Então, o trabalho dos animais começa às 9h30 da manhã, entra lá no nosso site, jefasorocaba.com, preenche todos os dados, tem ali uma fichinha para ser preenchida, e depois que é preenchida essa ficha, uns dias antes do atendimento presencial, a gente entra em contato com a pessoa para poder dizer o horário que essa pessoa irá passar, porque a gente faz ali uma divisão de pessoas por horários, então não vão todas as pessoas no mesmo horário, justamente para não gerar aglomeração dentro do centro. Então faz a inscrição e aguarda o retorno da equipe do Jefa Sorocaba para dizer o horário em que a pessoa será atendida com o seu animalzinho. Tá? Isso vale também para o atendimento de reiki e cromoterapia. A gente pede para as pessoas entrarem no site, fazer o agendamento e depois a gente entra em contato para dizer o horário em que a pessoa será atendida. Esse trabalho de reiki e cromo para os humanos, ele começa um pouquinho depois do trabalho dos animais, justamente para não ter ali também a aglomeração do pessoal que vai passar no trabalho dos animais. Então é só entrar lá no nosso site. Se alguém tiver alguma dúvida, não conseguir de repente preencher a ficha, entre em contato com a gente e a gente vê uma outra forma de poder fazer o agendamento. O Bazar do Jefa, no dia do nosso trabalho presencial, com produtos à venda ali, com a temática, sempre com a temática da espiritualidade dos animais, e a venda desses produtos, a gente sempre lembra, serve para manutenção das despesas do nosso centro. Entre outros produtos tem os livros, com a temática dos animais, livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, livros de outros autores que também escreveram sobre a questão espiritual dos animais, e as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só entrar em contato com a gente no dia ali do trabalho presencial. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração.
Toda ajuda é sempre muito bem-vinda aí para a gente poder manter as nossas despesas do GF em dia. Vou passar então agora a palavra para a nossa querida companheira Margarida Rigato, né, que com todo carinho, né, gravou a palestra para a gente, né, sobre o tema altruísmo, antídoto do egoísmo. Né, a Margarida muito conhecida aqui no meio espírita de Sorocaba e gravou essa palestra com muito carinho para a gente. Margarida, muitíssimo obrigado, que Jesus esteja sempre presente na sua vida, na sua jornada evolutiva aí, aqui no nosso, dentro, né, dos nossos parâmetros espíritas. Olá, meus amigos. Espero e desejo que todos estejam muito bem. Hoje nós trazemos aqui, para que nós possamos refletir, o tema altruísmo, que é antídoto do egoísmo. A palavra antídoto é aquilo que combate os efeitos de uma toxina. E por extensão, aqui nós poderemos compreender então que o antídoto do egoísmo, ou seja, aquilo que evita ou que corrige em nós o egoísmo, seria a prática do altruísmo. Para que nós pudéssemos introduzir o assunto, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, em que Kardec, na parte de instruções dos Espíritos, traz uma mensagem de Emmanuel, cujo título é Egoísmo. Mas vamos, meus amigos, conhecer em parte a mensagem que nos traz Emmanuel no Evangelho. E ele diz assim, ó, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque ela impede o seu progresso moral. Neste parágrafo, Emmanuel está se referindo ao planeta Terra. O planeta Terra, que hoje está na condição de transição, deixando de ser um planeta de expiação e provas, a caminho de um planeta de regeneração. Mas para que isso ocorra, para que o planeta adquira essa nova categoria, vai depender do nosso comportamento. E o egoísmo, considerado como chaga da humanidade, tem que ser erradicado. Mas observe que essa erradicação, ela está dirigida a nós, como individualidades. Porque Emmanuel diz assim, ó, o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, nós entendemos que ele se refere à individualidade, a cada um de nós, para que nós tenhamos coragem de primeiro admitir que trazemos o egoísmo ainda em nós e segundo, temos a coragem suficiente para buscar a mudança dessa postura. Emmanuel, então, diz assim, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo, em combater o egoísmo em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele, o egoísmo, é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, a felicidade individual, ela vem proporcional àquela que nós fazemos aos outros. Por essa razão que o egoísmo deve ser erradicado em nós. Mas se nós formos buscar no dicionário, meus amigos, o sentido literal da palavra egoísmo, nós vamos encontrar assim, ó. Egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa colocar seus interesses, as suas opiniões, os seus desejos, as suas necessidades em primeiro lugar. Em detrimento, que significa o quê? Colocar, independente do que ele vai fazer para o outro, independente do que ele desencadeia no ambiente e também nas demais pessoas com que ele se relaciona. Então, essa camiseta que nós trazemos aí, ela tem bem um significado, né? Representa muito bem o egoísmo, né? Eu, sempre aumentando de proporção as letras e os outros bem pequenininho. E se nós formos buscar a palavra altruísmo,
nós vamos descobrir que a palavra altruísmo foi uma palavra criada. E essa palavra foi criada em 1830. Vejam quem a criou. Ela deriva, altruísmo deriva da palavra altruisme em francês, criada pelo filósofo francês Auguste Comte em 1830. E é um modo de viver que leva as pessoas a se dedicarem aos outros. Se uma pessoa é altruísta, significa colocar o bem-estar das pessoas como um objetivo de vida, pensando primeiramente no outro e depois em si mesmo, excluindo totalmente o egoísmo de seus pensamentos e atitudes. E tem mais uma coisa importante, meus amigos. Nós sabemos que tudo é energia na natureza. A matéria é energia concentrada. Então, nós poderíamos pensar assim: será que a energia de uma pessoa que ainda agasalha o egoísmo é diferente da energia de uma pessoa que já é adepta ao altruísmo, ou seja, é uma pessoa altruísta? Vamos ver os dois tipos de representação. Aqui utilizando mais uma vez a simbologia da camiseta com a inscrição. Então, na pessoa egoísta, né, a pessoa que é egocêntrica, veja, a pessoa que não é altruísta, o seu antônimo é o egoísmo. Vejam, no egoísmo, as forças, as energias são aglutinantes. Tudo atrai para o indivíduo. Isso aqui me faz lembrar, meus amigos, o Mar Morto, em que a concentração de sal é tão grande que a água chega até lá, ela não consegue dissolver o sal e ela acaba se acumulando ali. Não existe fluidez da água, não existe vida. Por outro lado, vejam, no altruísmo, como que é? Elas são forças expansivas. É aquela pessoa que sempre coloca em lugar o interesse do outro para beneficiá-lo. No livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, ele vai repetir as definições que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, agora explicando por que razão ele o classifica daquela forma, como filho do orgulho, o mestre devorador de todas as inteligências. Ele diz aqui, porque ele domina a inteligência e vai direcionando a inteligência para o mal, para a dor e para o sofrimento. E o Espírito Emmanuel, novamente aqui, também através de Chico Xavier, diz assim, ele é considerado a fonte das misérias terrenas porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor que está nele, inerente em si, no ser espiritual, em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade. Então, no egoísmo, né, no eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, olha o eu aí sempre em evidência. Isso impede, então, que o homem, ele mesmo, como individualidade, permita desabrochar, vir à tona as qualidades morais que ele já traz. Porque somos todos filhos de Deus, somos centelhas divinas, como dizia Jesus. Portanto, trazemos em nós essa condição de amor, de fazer crescer esse amor dentro de nós. Mas para isso temos que transformar esse sentimento em nós. Existe um outro livro chamado Cartas do Coração. E aqui nesse livro, novamente, Chico Xavier traz uma lição em que ele diz assim, que a pessoa egoísta, ela tem sempre uma desculpa para quando ela é solicitada para algum tipo de trabalho, alguma atividade que vai exigir dela algo dela. E as desculpas vêm sempre na ponta da língua, como nos diz aqui. Aqui também é o Espírito Emmanuel. Então ele diz assim, não vai dar, viu? Não tem como. Eu não posso. Só comigo?
Não tem outra pessoa para fazer isso? Procura outro que hoje eu não posso. Dá para esperar? Nossa, agora não vai dar. E eu? Tudo eu? Tudo eu? Observe, meus amigos, que o egoísmo, como diz aqui Emmanuel, ele aparece em todas as fases do nosso dia. Ora sob a faixa do desculpismo de variados matizes, como nós estamos vendo aí, ora sob os 1000 modos com que apresentamos a nossa deserção, ele diz, da luta santificante. Ou seja, quando nós desistimos de lutar contra aquilo que nós fazemos em nós mesmos. E ele vai colocando frases, meus amigos, como nós vimos aqui, trazendo a transparência, né, desse egoísmo em nós. E ele continua assim, ó. Agora, no livro Encontro de Paz, novamente o Espírito Emmanuel vem nos falar do egoísmo. E diz assim que é a herança evidente de nossa animalidade ainda. Quando pensamos apenas em nós. Quando este egoísmo era importante para a nossa sobrevivência. E ainda nós vemos o egoísmo repontando em toda a extensão do mundo. E ele vai citando para a gente determinadas situações que nós vivemos e que nós ainda não conseguimos identificar como sendo uma atitude egoísta. E ele diz assim, ó, que em família o egoísmo transparece no exclusivismo do sangue, quando nós sentimos e muitas vezes afirmamos que a nossa família é formada pelos nossos entes queridos que têm o mesmo grupo sanguíneo que nós, que pertencem às mesmas heranças genéticas, né, ligadas ao sangue. No lar, é o narcisismo doméstico. Em casa, o meu lar é o melhor de todos. É lá que eu tenho os filhos mais bonitos, o marido mais prestimoso, eu sou a melhor esposa. Na oficina de trabalho é o despeito, quando nós não admitimos que outras pessoas possam sobressair no trabalho com mais eficiência que nós mesmos. Na propriedade transitória, ou seja, naquilo que nós vamos adquirindo com os bens materiais, é a ambição de posse desnecessária. O egoísmo prevalece quando nós achamos que estamos aqui para termos a casa na praia, para termos apartamento em Paris, para termos o melhor carro, o carro do ano. Isso é propriedade transitória. Nós nos sentimos merecedores em detrimento de outros que passam por dificuldades inúmeras. Ele diz que o egoísmo ele se sobressai na cultura da inteligência, na vaidade intelectual, naquele que acha que ele é o suprassumo da inteligência, dos conhecimentos, e que aquilo lhe basta. Ele não a utiliza para gerar progresso, para gerar cultura. Emmanuel diz assim, que o egoísmo transparece na ignorância, quando ela vem expressar-se através da agressividade. E é o que a gente está vendo hoje, na polarização do mundo todo em relação entre o bem e o mal, quando o conhecimento não é valorizado, quando se volta a ideias, a posturas de eras anteriores e para se argumentar não existe inteligência, sabedoria, é a ignorância que predomina através da agressividade. Ele diz ainda que na riqueza amoedada o egoísmo transparece no espírito de usura, aquele que apenas a matéria amoedada é para guardar, é para amontoar, sem gerar qualquer tipo de modificação no ambiente onde nasceu, na cidade onde reside, no país onde vive. Não consegue perceber que a riqueza amoedada ela vem como um instrumento para gerar progresso, para fortalecer a pesquisa na área da saúde, na área da tecnologia. O egoísmo também se transparece na pobreza, através da inveja destrutiva.
em que ele consegue perceber-se como um injustiçado. E Emmanuel, terminando, ele diz assim, ó, que na madureza, na idade avançada, é o azedume, quando o egoísmo aparece, não dando aos outros a oportunidade da alegria, de viver com mais otimismo, não dando ao outro a oportunidade de descobrir por si mesmo as dificuldades que a vida dá e que ao longo, né, do desenvolver da idade, nós vamos percebendo com mais crueza. Na mocidade é a ingratidão. A ingratidão em relação ao lar de onde saiu, ingratidão à família que o acolhe, à escola que o formou. No ateísmo é a impiedade, em que se acha apenas o portador da verdade, não aceitando as demais crenças. Na fé religiosa, a intolerância. Na alegria, o excesso. O excesso porque quando nós não nos limitamos à alegria dentro do nosso próprio lar, muitas vezes, no momento que estamos passando, a alegria do outro nos incomoda pelas dores que estamos passando no momento. Vejam como o excesso de alegria também é um sinal de egoísmo. Na tristeza é o isolamento. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. O que é o ciúme? Vejam, astúcia, tirania, isolamento, tudo são manifestações do egoísmo em cada uma das situações que vivenciamos. Na afetividade, ou seja, nos relacionamentos afetivos, o ciúme é a maior manifestação do egoísmo, porque nós temos muito forte o sentimento de posse. Eu tenho ciúmes porque é apenas meu. E na dor, meus amigos, é o desespero. É o desespero onde egoisticamente eu me sinto vítima daquilo que eu estou passando. E nesse egoísmo, eu também nego toda e qualquer misericórdia de Deus através de suas leis, porque eu não a compreendo. Então, meus amigos, nós poderíamos parar aqui e perguntarmos, será que o antídoto, ou seja, aquela substância, né, que vai combater em nós o egoísmo, residiria no amor desinteressado e abnegado ao próximo, na filantropia, na bondade ou, de um modo geral, no altruísmo? Nós precisaríamos levantar esse questionamento. Será que o mundo, né, essa imagem ela é bem significativa, vai conseguir transformar-se a partir da mudança da ação individual? Mas como é que nós podemos, então, meus amigos, gerar essa mudança em nós? E se nós formos buscar lá no Evangelho, nós vamos descobrir que Jesus já nos deu o caminho. Quando Jesus veio até nós e nos trouxe o Sermão da Montanha. E é sobre o Sermão da Montanha que eu trago para vocês uma pesquisa muito interessante do Dr. Sérgio Luiz da Silva Lopes, que ele é autor do livro Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. E ele faz uma proposta para que a gente possa observar que em cada uma das bem-aventuranças existe uma sequência lógica, uma sequência evolutiva, e que Jesus não a falou nessa sequência sem que tivesse um objetivo a alcançar. É como se ele tivesse nos dado uma gradação na conquista, tanto psicológica como espiritual, dessas virtudes. Então, a proposta do Dr. Sérgio é que nós identifiquemos as virtudes que estão em cada bem-aventurança. Então, comecemos, meus amigos, pela primeira bem-aventurança. E na primeira bem-aventurança está lá, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do que Jesus falava aqui?
Porque nós entendemos, meus amigos, e o Espiritismo veio nos dar essa compreensão maior, de que pobre de espírito, ou em espírito, é aquele que se reconhece ainda carente das coisas do espírito, dos valores do espírito. E ele então ele se encontra ávido de receber e de se enriquecer destas informações que gerarão mudança em si mesmo. É por essa razão que os pobres de espírito, eles são capazes de ouvir, uma vez que aqueles que se sentem ricos em espírito não querem mais ouvir nada, não tem mais necessidade, não se sentem com necessidades. Então, a primeira virtude nesta bem-aventurança é a humildade. Porque só a humildade, meus amigos, vejam lá, uma virtude importante em processos de mudança. Porque é só através da humildade que nós vamos realmente buscar conhecimento, seja ele em toda a área de conhecimento humano. Quando necessitamos, reconhecemos que necessitamos da ajuda de um profissional de saúde, de um profissional do direito, de um profissional voltado mesmo às coisas mais corriqueiras da nossa vida, nós temos a necessidade de admitir que não sabemos e que precisamos de auxílio. Quando estamos necessitados do auxílio de um profissional que nos faça entender os nossos pensamentos, o turbilhão de ideias na nossa cabeça, quando ela passa a afetar o nosso trabalho, nós precisamos da ajuda de um profissional, um psicólogo ou mesmo um psiquiatra, mas precisamos da humildade. E é por essa razão que os espíritos, que as pessoas que ouviram Jesus e que procuraram seguir a Jesus, tinham a característica de humildade, porque precisavam desse auxílio. Vejam, meus amigos, a segunda bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Qual virtude nós teríamos aqui? Será que é o da aflição? Então, o doutor Sérgio nos mostra que é a resignação. Porque é só a resignação, meus amigos, que nos dá a capacidade de suportarmos as aflições. E com isso, principalmente diante daquela situação que nós não conseguimos mudar. Principalmente diante daquela situação em que está fora do alcance das nossas possibilidades. Então, a resignação, juntamente, já como consequência da humildade, nos permite buscarmos esse auxílio. E existe ainda na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Aqui está quase que visível para nós que a qualidade, a virtude desta bem-aventurança é mansuetude. E vejam como tem relação. Porque eu só alcanço, meus amigos, como ele diz aqui, porque herdarão a terra. Eu só alcanço a condição de estar neste planeta, nessa fase de transição, quando eu for manso. E o que é ser manso? É só a mansitude, a mansuetude, que é uma virtude que permite que eu possa possuir a mim mesma, controlar os meus impulsos, controlar os meus desejos, controlar a mim mesma, agora tendo a resignação e a humildade diante dos problemas que eu possa estar passando. E desta maneira eu vou conquistar a resignação diante da vontade divina. Por essa razão, eu também posso conquistar a terra. Controlar a mim mesma diante das adversidades, aceitando com resignação e humildade os desígnios divinos. Vejam, meus amigos, que aqui nós temos 3 virtudes: humildade, resignação e mansuetude. E nessas 3 virtudes que Jesus vem nos mostrar que é um esforço
exercendo a nossa vontade de controlar a nós mesmos. Vejam que é um esforço interno, é o meu eu sendo trabalhado. Sou eu e como espírito trabalhando os meus valores da alma. É uma pessoa promovendo um crescimento por si mesma. Mas tem momentos, meus amigos, na nossa vida que a gente não pode nada sozinho, né? A gente precisa da espiritualidade. É quando todos os nossos esforços, todas as nossas iniciativas fracassaram. É quando todas as nossas defesas, todas as nossas estruturas já não dão conta. E aí Jesus nos ensina a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Vejam, meus amigos, que aqui ele nos ensina a sair de nós mesmos e buscar a fé, que é uma ligação com a espiritualidade. Agora nós estamos saindo de nós, estamos em busca de um auxílio, junto a Deus, criando em nós o sentimento dessa fé, que nós sabemos que sem ela, sem esta ligação com a espiritualidade, não conseguiremos nada. E desta forma, meus amigos, a fé é uma virtude que nós vamos adquirir, principalmente diante das necessidades pelas quais vamos passando nessa grande escola que é a Terra. E aí nós vamos para a quinta bem-aventurança e nós vamos percebendo que há uma sequência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia, se nós separarmos córdia, vem de coração. Ter misericórdia para o coração com as misérias do coração do outro. Por isso que ele diz, ser misericordioso é ter misericórdia em relação às atitudes do outro. Qual virtude está sendo aqui aclamada nessa bem-aventurança? É o perdão. É quando eu consigo, meus amigos, nesta quinta bem-aventurança, eu consigo, com esta virtude, me dirigir ao outro. Esse outro já não é mais com a espiritualidade, é com a matéria aqui, presente no nosso dia a dia. E com esta virtude, estamos nos dirigindo, então, ao primeiro passo para sair de nós mesmos, nos ligarmos a Deus e agora estamos indo em direção ao próximo. Quando ocorre uma situação, meus amigos, como essa que estamos vivendo agora, na pandemia, nós pedimos a Deus, através da fé, que nos dê o amparo, que nos dê forças, nos dê coragem para superar as nossas dificuldades. Nós aí alimentamos em nós mesmos a resignação diante daquilo que nós não podemos mudar, pedimos resignação para não julgarmos, humildade para aceitarmos, para não nos considerarmos tão bons e melhores que os outros, julgando-nos merecedores de um crédito diferenciado de Deus. E pedimos a paz de espírito, meus amigos, para continuarmos a nossa trajetória neste planeta. E assim, Jesus, então, nos ensina a única maneira que nós temos de nos relacionarmos de forma saudável entre aqueles que fazem parte do nosso mundo, neste planeta ainda de expiação e de provas. A regeneração do planeta, como nós já dissemos anteriormente, ela vem desta mudança interior, aonde o relacionamento com as demais pessoas, meus amigos, possa provocar em nós a verdadeira limpeza dos sentimentos. E é isso, meus amigos, que nós vamos encontrar na nossa sexta bem-aventurança. Mas antes de passarmos para a sexta bem-aventurança, vejam, vamos fazer aquele apanhado. Humildade, resignação, mansuetude, eu comigo mesma. Quando eu tenho a fé, eu com Deus. Quando eu exerço do perdão para comigo mesmo e para com o outro, sou eu saindo de mim,
agora em direção ao outro. Vejam como essas virtudes se encontram ali nas bem-aventuranças. É um caminho a ser percorrido. E na bem-aventurança, na nossa sexta bem-aventurança, nós vamos encontrar, quando falamos da pureza do coração, que só através desta atitude que nós vamos alcançar, andando um passinho a mais de encontro ao ensinamento maior, que é o amor que Jesus vem nos falar nos seus ensinamentos. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E nesta bem-aventurança, meus amigos, Jesus já nos prepara para a próxima. E nessa próxima bem-aventurança, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meus amigos, aqui nós chegaríamos no ápice do amor. Porque para sermos pacificadores, temos que já ter trabalhado em nós todas essas virtudes anteriores. Mas esse amor que Jesus vem nos ensinar, ainda muitas vezes, ao nosso ver, longe do nosso alcance, poderia ser representado pelo altruísmo. Porque é aquele em que o egoísmo está ausente, a ausência do egoísmo, a abnegação, a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Então vejam como o altruísmo realmente é o antídoto para o egoísmo e que nos fará, meus amigos, alcançarmos esse amor maior que Jesus veio nos ensinar. Então nós vamos encerrando aqui dizendo assim, olha, que lá no Sermão da Montanha, Jesus dizia, nos ensinando que ninguém chega ao amor se não tiver trabalhado ou trabalhando, na verdade é trabalhando, as outras virtudes também. Porque tudo nos é dado o tempo para adquirir a humildade, a resignação, a mansuetude, a fé, o perdão, esta limpeza do coração em que nós conseguimos enxergar o outro com o julgamento menos severo, até atingirmos o amor, que seria então a manifestação desse amor aqui na Terra. Seria o altruísmo. Porque o sentido literal, o significado literal da palavra altruísmo é amor ao próximo. Vejam, meus amigos, que nós vamos observando então nessa sequência das bem-aventuranças as virtudes que temos que ir construindo aos poucos em nós mesmos, para que possamos desejar alcançar o mérito de pelo menos continuarmos aqui na Terra quando ela estiver atingido a categoria de um planeta de regeneração. E para ir para o nosso finalzinho, nós trazemos aqui, em O Livro dos Espíritos, encontramos a esperança nessa transformação dos homens. Foi perguntado assim por Kardec aos espíritos superiores: não tendes na terra algum homem destituído do egoísmo e praticante da caridade? E os espíritos respondem: existe em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. Ou seja, aquele que já traz o egoísmo erradicado em si mesmo tem a humildade, a primeira virtude, e ele não faz propaganda. Então eles continuam dizendo: e se há um, por que não haverá 10 pessoas? E se há 10 pessoas já desta maneira, que já conquistaram esse patamar, por que não haverá 1000 e assim por diante? Veja a esperança, meus amigos. Mas nós poderíamos ainda perguntarmos: mas então o que seria o altruísmo? Como reconhecemos os altruístas na sociedade que vivemos? E aí nós trazemos aqui que o altruísmo, ao contrário do que nós pensamos, ele não é uma troca, né? Uma mão lava a outra. Que o altruísmo
é fazer o próprio papel na vida. É dentro da minha profissão, é dentro do local onde eu estou vivendo, seja ela dentro do meu lar, ou no local de trabalho, ou no clube que eu frequento, no quarteirão da minha residência. Vejam, ó, por gosto e vocação, com dedicação e empenho, de melhor forma possível, dando aos outros o exemplo do bom exemplo, mesmo que isso custe algum sacrifício. E nós temos à nossa volta, meus amigos, inúmeros exemplos, né? Os doutores da alegria, que visitam os hospitais sem remuneração. Nós temos aí os médicos sem fronteiras, que buscam as necessidades em todos os mundos, em todas as partes do mundo. O corpo de bombeiros, onde a gente vê atitudes heróicas daqueles que, apesar de treinados para exercer a função, vão além do dever. As delegações da Cruz Vermelha, os anjos da estrada, que caem como se fossem dos céus, para auxiliar aqueles que passam pelas difíceis provas. E nós temos exemplos inúmeros, como Francisco de Assis. Agora aqui, meus amigos, mostrando a obra individual, daquele que se propõe a demonstrar o bom exemplo do que é ser o altruísta. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, a nossa irmã Dulce, aqui da Bahia, Salvador. E aí poderíamos também trazer, já que falamos da Bahia, né? O nosso Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier de Minas Gerais. E terminando, vamos pensar, meus amigos, e nós, pessoas comuns, conseguiremos ser também altruístas? Sim, é nos pequeninos gestos, né, de todo dia, do dia a dia, em que nós vamos olhando aqueles que estão à nossa volta, independente de credo, independente de gênero, de nacionalidade, nós vamos buscar estender os nossos braços, as nossas mãos e fazer e doar de nós em benefício daqueles que necessitam. Encerrando, meus amigos, vamos trazer aqui a fala de Jesus, e que nós vamos encontrá-la lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Tudo que fizeste a um destes meus irmãos, foi a mim que fizeste. E desta forma, meus amigos, nós observamos que temos toda uma trajetória, temos todos os passos que podem ser seguidos com perseverança, com disciplina sobre nós mesmos, que nós conseguiremos alcançar o altruísmo, essa manifestação do amor que Jesus nos trouxe quando aqui esteve entre nós e que continua demonstrando quando cuida de nós, da espiritualidade, através das lições que Ele nos deixou, através dos ensinamentos que foram registrados pelos seus discípulos após deixar a terra. Que Jesus nos abençoe a todos. Recebam aqui o meu abraço, desejosa de muita saúde a todos. Até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Margarida, pelo seu carinho, pela sua disposição em gravar a palestra para a gente. E a gente vai encerrando agora com a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco em mais esta noite, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos assistindo. Que Jesus possa levar essas bênçãos divinas aos lares de todos os irmãos, dando a cada um aquilo que estiverem precisando para o momento, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. E mais uma vez, obrigado a todos. Na próxima quinta-feira estaremos aqui em mais uma palestra do Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.